está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso convidado hoje para uma entrevista é o deputado Sandro Locutor, do PPS. Sandro Locutor está em seu primeiro mandato no Legislativo Estadual. Começou a vida pública em 2004 como vereador de Cariacica. Na Assembleia Legislativa desde 2010, o deputado atua em diversas frentes de trabalho, como educação, meio ambiente e defesa do consumidor. Nesta edição, destaca sua atuação na CPI da telefonia e fala sobre os resultados das investigações. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Para mim é uma satisfação poder estar aqui falando com os telespectadores da TV Assembleia e com a Verônica, um prazer renovado. Prazer todo nosso, deputado. Bom, vamos começar falando sobre a CPI da telefonia, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada, né, e coordenada pelo senhor durante quase o ano todo de 2013, agora vai finalizar em 2014, foram muitas reuniões, audiências públicas, né? O que o senhor tirou dessas reuniões, desse trabalho, deputado? Olha, a importância da CPI da telefonia se dá em virtude da nossa representação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo no cenário nacional. Eu fui designado pela mesa diretora para representar a Assembleia Legislativa do Espírito Santo na UNALE, que é a União Nacional de Legislativos e Legisladores. Também na UPM, União Parlamentar do Mercosul. A partir daí, nós encampamos essa questão da CPI da telefonia, que está acontecendo em 18 estados da federação, visto que no Congresso Nacional não prosperou essa demanda de criação da CPI federal. Feito isso, nós buscamos fazer um trabalho sério, visitando as comunidades, visitando os municípios do interior, fazendo audiências públicas, como você diz, trazendo vários parceiros para nos dar uma alimentação técnica nos trabalhos dessa comissão. E aqui vale fazer justiça ao trabalho do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, PROCONs, tanto estadual como municipais, a Defensoria Pública, Delegacia de Defesa do Consumidor, que, irmanados, conseguimos fazer um trabalho excepcional, onde o consumidor capixaba verá que nesta agenda positiva da Assembleia Legislativa é uma CPI, como disse a grande mídia, como toda a imprensa tem colocado, que não está acabando em pizza. Só para você ter uma ideia, caso as empresas descumpram o acordo, o termo de compromisso firmado com essas entidades todas que eu coloquei, as multas chegam até 80 milhões de reais. Então, nós não brincamos nesse trabalho e defendemos, de fato, o direito do consumidor capixaba. Mas esclarece, então, para a gente como que foram essas reuniões, né? Quem participou? Como é que foi a condução disso? Olha, nós desde o início dissemos que nós não estávamos ali fazendo caça às bruxas. Eu, como presidente da comissão, e todos os membros, o deputado Paulo Roberto, um grande relator, o deputado da Vitória, vice-presidente, o deputado Genivaldo Liebre, a gente conseguiu tratar esse trabalho da CPI como um trabalho técnico de fato. Nós fomos em audiências públicas em Venda Nova, em Guarapari, em Ibatiba, ouvimos a região norte com pessoas comparecendo aqui na CPI, trouxemos para depor na Assembleia, no plenário de Dirceu Cardoso, todos os representantes das empresas, da própria Anatel. A Anatel Federal se negou em comparecer, nós representamos contra a Anatel até no gabinete da Presidente da República, obtivemos algumas respostas. Então nós fizemos um trabalho técnico na busca de fazer um diagnóstico de como está a telefonia no estado do Espírito Santo e a nível de Brasil. Nós vamos entregar agora, no meado do ano, um relatório de todas essas CPIs no Ministério das Comunicações e no Congresso Nacional. E aqui no Espírito Santo, nós pudemos identificar algumas ações que se fazem necessárias por parte das empresas. Por exemplo, nós temos alguns pontos negros que se chama na telecomunicação, que em determinados lugares você está falando, a ligação some, o sinal vai embora. Nós temos muitas ações ajuizadas, principalmente por cobranças indevidas. Nós, no nosso termo de compromisso, ficou ajustado que as empresas de telefonia terão que fazer um mutirão para sanar todos esses problemas num prazo de até 180 dias após a assinatura desse termo. Então, nós estamos bastante otimistas. A disponibilização de um chat para que as pessoas possam estar reclamando e obtendo resposta em tempo determinado também no termo. A disponibilização de um 0800 para os PROCONs terem um canal direto com essas empresas, que uma das maiores reclamações também eram os call centers, umas respostas inadequadas, ineficientes e insolúveis para os problemas dos consumidores. Então, nós estamos bastante animados que, ao final dessa CPI,
que eu reitero, uma agenda super positiva da Assembleia Legislativa, tratando com seriedade, sem criar dificuldade para vender facilidade para ninguém. O que a gente, desde o início, fizemos nessa CPI foi buscar garantir o direito do consumidor. Ou seja, contratamos um serviço, temos que receber e pagar por aquele serviço que nós contratamos. Nós temos no relatório da CPI um capítulo específico sobre a Anatel, que é a agência reguladora e fiscalizadora, que atua de forma muito covarde com o consumidor. Né? Tem um fundo absurdo financeiro, mas não coloca em prática as suas obrigações. E o nosso relatório está bastante consistente e, com certeza, o consumidor capixaba terá a atenção dos órgãos de defesa do consumidor a partir da conclusão dessa CPI. Então, em linhas gerais, vai melhorar, além do serviço prestado, né, em termos de telefonia, mas também o serviço ao consumidor, no caso de alguma procura, algum problema que tiver, porque às vezes você liga, você não consegue atendimento, você fica 40 minutos esperando, isso aí a população pode esperar que vai acabar. Perfeitamente. Reitero, eles têm um termo de compromisso assinado com todas essas entidades que eu falei e tem prazos para solucionar esse problema. Caso eles não cumpram os prazos pré-estabelecidos, eles serão apenados com multas até no valor de 80 milhões de reais. Foi cumprida a missão, deputado? Graças a Deus. A Assembleia Legislativa teve um papel importante. Eu propus a CPI na Assembleia, foi aprovado à unanimidade dos membros dessa casa e a gente fez questão de, reiterando, não fizemos caça às bruxas, mas cumprimos nosso papel de fiscalizador. E agora também, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa, a gente tem a obrigação de fiscalizar esse cumprimento desses acordos firmados com as empresas. Porque, só para você ter uma ideia, Verônica, nós temos 271 milhões de celulares no Brasil. A maior reclamação é cobrança indevida. Imagina se R$1 em cada conta dessa seja cobrada por mês. São 271 milhões que a população é lesada. E o que se constrói em favor da população com 271 milhões? Oh. Bom, leis sancionadas, né, deputado? Vamos falar sobre uma lei que o senhor apresentou aqui, que já está em vigor, na verdade, já foi sancionada pelo governo do estado, que proíbe as escolas particulares de cobrarem taxas extras para crianças, né, alunos especiais. Bom, qual foi a base do senhor para a criação dessa lei, deputado? Olha, muita reclamação por parte de familiares dessas pessoas que possuem necessidades especiais e o não cumprimento de uma legislação federal. Muitas empresas dessas de ensino particular ainda teimam em praticar cobrança abusiva, cobrança ilegal, que é taxas extras para contratar aqueles cuidadores nas salas de aulas, porque a partir da obrigação da inserção, né, do aluno em escola em padrão normal, não só para portadores de necessidades especiais, as escolas têm a obrigação de ter, além do professor, esse cuidador, né? E isso é obrigação das escolas. E muitas escolas ainda vinham praticando a questão da cobrança indevida. E aí alguns familiares nos procuraram, nos orientaram nesse sentido. A gente foi buscar dentro da lei federal as exigências e precisava fazer alguma adequação aqui no estado. Tanto que eu recebi, assim, com grata satisfação, congratulações dos demais pares aqui dessa casa, foi aprovado também à unanimidade e o governo entendeu da necessidade de sancionar uma lei para não beneficiar o portador de necessidade especial, e sim fazer valer os seus direitos. O que não pode também é a escola, agora, a partir disso aí, aumentar a taxa da mensalidade de todo mundo, tendo como base essa lei, né? Não pode. Eu acredito que eles não vão fazer isso, porque, mais uma vez, estariam ferindo, né, o direito do consumidor, e nós, na Comissão de Defesa do Consumidor, estaremos vigilantes nisso. Agora, a gente tem um impasse, né, deputado, quando a gente fala de escola pública, que tem essa necessidade de inserir a criança especial na escola regular, mas muitas escolas públicas ainda não têm esse aparato para poder receber. Aí já é uma nova discussão que se abre? É uma nova discussão, mas o governo do estado, com o apoio da Assembleia Legislativa, tem viabilizado toda essa possibilidade dessa implementação nas escolas públicas. Nós, inclusive, aprovamos aqui na Assembleia a questão dos cuidadores, a questão da obrigação, inclusive, de cada um, o que fazer esses cuidadores lá nos estabelecimentos de ensino, e nós estamos esperando a concretização disso na prática, lá na ponta, lá na base, onde está o cidadão capixaba. Mas vale a pena a discussão de qualquer forma. Com certeza, e
reitero, nós estaremos acompanhando e, enquanto parlamentar, viabilizando isso, caso o governo, que lhe é obrigação, né, encaminhe para essa casa projetos que facilitem essa inclusão do portador de necessidade especial. Agora, temos ainda uma outra lei do senhor, sancionada recentemente, para poder ampliar a divulgação dos pedidos de reconhecimento de paternidade. Bom, conforme garante o Conselho Nacional de Justiça, esse pedido de reconhecimento de paternidade ele pode ser solicitado em qualquer cartório civil, mas nem todo mundo sabe dos seus direitos, como acontece em outras situações. Deputado, como deve ser feita essa divulgação? Olha, nós estabelecemos algumas regras para que as maternidades públicas e particulares do Espírito Santo afixem cartazes, né, nos seus estabelecimentos, dando conta da lei, da informação que já é existente a nível federal, porque muitas vezes as pessoas, lá na ponta, por exemplo, nós temos aqui um projeto do governo do Estado, que é o Estado Presente, né? Mas lá na ponta mesmo as pessoas não têm informação. E aí a mãe vai dar à luz numa maternidade, talvez sem planejamento, sem o acompanhamento necessário e não tem acesso a essa informação. E muitas vezes as crianças acabam por deixar de ter o seu registro garantido, né? Essa foi uma preocupação nossa, porque índices recentes em pesquisa nacional mostram um número elevado de crianças que não são registradas. E isso prejudica até no atendimento público, no planejamento de ações para beneficiar as comunidades mais carentes até, que têm menos acesso à informação. E essa foi uma preocupação nossa, de facilitar essa informação e uma coisa que não vai custar nada para essas entidades, né, afixar um cartaz, uma placa, que é um custo irrisório, mas uma ação que pode dar cidadania a essas pessoas. Então, só lembrando, essa lei já está valendo como aquela outra que a gente falou anteriormente. Bom, para a gente finalizar esse primeiro bloco, faltando apenas 2 minutos, né, deputado, vamos falar sobre um projeto do senhor que está em andamento aqui na casa, em análise nas comissões permanentes, sobre a questão da renovação automática de contrato. Bom, gente, quem nunca teve uma dor de cabeça quando viu lá na fatura do outro mês, gente, que contrato? Esse contrato já terminou. A pessoa não te avisa, a empresa não te avisa, e você tem um custo lá que você não estava contando com ele. Com certeza. Isso, às vezes, a pessoa planeja o seu orçamento, né, não conta com essa despesa e as empresas, se valendo de um contrato pré-existente, renovam automaticamente. Vamos dar exemplos aqui, por exemplo, uma renovação de uma assinatura de um jornal, de uma revista, de um plano até mesmo de telefonia, de um seguro talvez num banco, numa agência bancária. As pessoas não contam com isso e grata surpresa, melhor dizendo, uma surpresa negativa. Presente de né? grego. Presente de grego no linguajar popular aí, ela recebe mais essa fatura que não constava no seu planejamento. Então, para que as empresas agora possam renovar esse contrato, tem que constar a assinatura devida no contrato, mesmo que seja feita de forma eletrônica, tem que haver esse contato de fato com o consumidor para que esse contrato seja revalidado e tenha até um valor jurídico para amanhã ou depois a pessoa questionar ou não. Então, é uma preocupação também no campo da defesa do consumidor. O que as empresas costumam alegar é que está facilitando a vida do consumidor, mas não, que a pessoa tem que ser avisada, pelo menos. Né? Não pode facilitar se a pessoa não anuir com essa facilitação. Ou seja, se eu não quero um serviço, eu tenho o direito de não renovar um contrato. E é isso que a lei quer obrigar essas empresas a fazerem, que faça o contato com o seu consumidor para que, se ele tiver interesse, ele renova, senão está automaticamente encerrado. Você não pode renovar um contrato sem a assinatura do contratante. Com certeza. Bom, só reforçando, esse projeto foi apresentado pelo deputado, né, foi lido já em plenário, está em algumas comissões, eu acredito que não vai ter dificuldade para poder passar. Eu acredito que não. Não inclui custos, né? Não inclui custos, e inclui apenas que as empresas cumpram o que determina o Código de Defesa do Consumidor. Bom, este primeiro bloco chegou ao final, vou pedir licença, senhor, um instantinho. E você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, não saia daí, a gente volta já já.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, que hoje está recebendo para um bate-papo o deputado Sandro Locutor, do PPS. Vamos finalizar aquela conversa nossa sobre os projetos apresentados. Temos mais um aqui, que o senhor protocolou aqui na casa, que cria no Estado o cadastro de documentos roubados, extraviados ou furtados. Qual o propósito desse cadastro? Olha, justamente é preservar o cidadão que tem o seu documento furtado, ou roubado, ou perdido, que muitas das vezes, ou até mesmo de posse inapropriada por parte de algumas pessoas, de alguns elementos de má conduta. Quantas vezes a gente não vê noticiado aí pessoas sendo lesadas, né, com documentos, com aberturas de empresas, com abertura de contas bancárias, de compras absurdas, abusivas em seus respectivos nomes, e a pessoa não sabe o que fazer, tem que ter muitas das vezes até uma demanda jurídica para poder limpar o seu nome. Então a nossa preocupação é manter um cadastro desses documentos que não imputa nenhum custo a mais, a não ser de repente a disponibilização de um funcionário ou dois num sistema integrado de informática para manter esse cadastro na Secretaria de Segurança. Então, eu acho que até para as empresas prestadoras de serviço, até mesmo para a Secretaria de Segurança, de Cidadania do Espírito Santo, isso é uma boa ideia, que vai ter um banco de dados desses documentos desaparecidos, vamos colocar assim, ou furtados, como queiram, possibilitando até uma possível investigação maior, com mais clareza. Quando um banco for abrir uma conta, ele vai ter a possibilidade de acessar esse banco de dados, por exemplo, para saber se aquela documentação não é falsa, não é roubada, não é furtada, preservando assim o proprietário titular dessa documentação. Nós já tivemos casos aqui mesmo no Espírito Santo de pessoas, inclusive, serem presas em lugar de outras pessoas e só depois de muito tempo o Estado reconhecer que aquele cidadão não era o possível apenado e a pessoa perder lá 2, 3, 5 anos na prisão, atrasando a sua vida e prejudicando para o resto da vida. Mas quem vai alimentar esse banco de dados? A própria Secretaria? A Secretaria de Segurança, visto que quando o cidadão tem esse documento furtado ou extraviado de alguma maneira, ele geralmente registra um boletim de ocorrência e esses dados já ficam em cada delegacia. O que a gente propõe é que isso seja unificado em um cadastro para beneficiar a população e até mesmo as empresas que prestam serviço ou comercializam com o cidadão capixaba. Isso aí que o senhor estava falando é com relação às juntas, a junta comercial e também as empresas, as entidades financeiras. Elas são obrigadas nesse projeto a fazerem a consulta, né? Fazer a consulta, que é um cadastro que vai lhe servir até de uma consultoria gratuita. A Secretaria de Segurança do Estado disponibilizando como é o Serasa, o SPC, mas de uma forma mais concreta, porque todo cidadão de bem que perde o seu documento ou que tenha a sua documentação furtada vai registrar um boletim de ocorrência, isso fica espalhado em várias delegacias do Estado. A única coisa que a gente pede para que o Estado faça é unificar esse cadastro e disponibilizar para a junta comercial. Quando for registrar um contrato social de uma empresa, e a gente vê muitos laranjas aí, às vezes sem a anuência da pessoa, tendo seus documentos utilizados para isso. Então, é mais uma consultoria gratuita que o Estado vai disponibilizar para essas empresas prestadoras de serviço, para essas autarquias que prestam serviço ao cidadão capixaba. Ok. Novos debates. Bom, 2014 já começou, a casa já está debatendo em vários assuntos. O senhor já anunciou que esse ano vai ser o ano da defesa do consumidor, né? O senhor preside a comissão que trata sobre esse tema. E o primeiro tema que o senhor vai levar para a comissão e talvez, quem sabe, abrir uma CPI, seria sobre o baixo custo e a procedência de alguns medicamentos. Explica para a gente melhor, deputado. Perfeitamente. A gente tem acompanhado, por exemplo, algumas farmácias, algumas distribuidoras, grandes redes estaduais, nacionais, né, que muitas das vezes até acabam por sufocar aquelas pequenas farmácias tradicionais e a gente não entende muito isso. Eu tenho informação no estado de Pernambuco, houve uma CPI muito grande relacionada a isso, nós tivemos no cenário nacional donos de laboratórios sendo presos, né, por medicamentos falsificados ou com o princípio ativo desses medicamentos com baixa eficiência, né, e a gente tem tido muita reclamação nesse sentido. Que o remédio a gente compra, não surte o efeito necessário. Que o preço é muito mais barato do que na outra farmácia. Que esse eles falam que é genérico, mas será que é genérico mesmo? Ou se não é falsificado? Então tem muita preocupação nesse sentido. O que a gente quer, e eu reitero muito claro, viu,
a gente não quer fazer caça às bruxas, mas o que a gente quer é que, por exemplo, remédio, você lida com vida. Você vai comprar um remédio, muitas vezes até caro, né? E, pô, aquele remédio tem que ter eficiência, né? Porque senão a pessoa pode morrer. E a gente tem uma reclamação muito grande de remédios falsificados, de preços com sonegação de imposto, de laboratórios que produzem remédios e disponibilizam no mercado sem ter a legítima fiscalização da Anvisa, das vigilâncias sanitárias. A gente vai estar muito focado nisso, porque isso lida com vidas, não é só com consumo. Além de ser a defesa do consumidor, nós estamos lidando com vidas e é uma demanda muito grande. Nós tivemos essa experiência no estado de Pernambuco e foi um escândalo na época relacionado a laboratórios, a grandes distribuidoras. E o que a gente quer aqui no Espírito Santo é ver, chamar essas entidades, né, as farmácias, as distribuidoras, os laboratórios, a Anvisa, as vigilâncias sanitárias dos municípios, para saber como está a fiscalização nisso, até porque nós temos recebido muita denúncia nesse sentido. Nessa área da saúde também, o senhor pretende aprofundar os debates sobre os planos de saúde, atendimento, qualidade no atendimento, né? Perfeitamente, Verônica. Só para concluir o tópico de medicamentos, nós temos aqui a questão da lei do ICM, que isso pode acabar sendo unificado. Tem o preço máximo do consumidor, PMC, né, que muitas vezes um medicamento pode ser vendido por 40, como pode ser vendido por 100. E se a gente conseguir também nessa discussão avançar com o Estado nesse sentido, nós poderemos unificar, acabar com esse preço máximo ao consumidor e a gente conseguir estabilizar isso e a gente ter essa dificuldade, digamos assim, de burlar e de sonegação de imposto e tudo mais. Pode ajudar até o Estado no sentido de arrecadação. Mas voltando a falar na questão dos planos de saúde, né, nós temos visto aí constantemente nos jornais, né, a suspensão de vários desses planos. No Espírito Santo também tem alguns e nós temos uma reclamação constante. Eu mesmo hoje afirmo que não tenho um plano de saúde porque eu me frustrei com os últimos 2 que eu fiz, que eu não vou citar o nome aqui, mas eu cheguei a cancelar, e são 2 dos grandes planos de saúde do Espírito Santo, eu cheguei a cancelar, principalmente por causa do atendimento, da burocracia. Na hora de te vender o plano, esses planos te facilitam de todas as maneiras, mas na hora que você está lá no hospital com dificuldade, você demora muito mais às vezes do que na rede pública para você ter um exame seu autorizado. Então, a gente tem que acompanhar isso de fato e também nós vamos dar uma atenção especial dentro da Comissão de Defesa do Consumidor. Já conversei com os pares, né, com os demais deputados, nós vamos dar uma atenção especial a isso. Agora, um outro tema que o senhor quer também tocar nele esse ano, que é um tema bastante complicado, que é a questão da formação de cartéis dos postos de combustíveis. Isso já foi muito debatido no Espírito Santo, Sim, mas a gente ainda precisa de ter uma vigilância sobre isso. Isso não é só no Espírito Santo, é a nível de Brasil. Generalizado, né? É generalizado, mas uma coisa, aos moldes do que a gente está fazendo na questão da telefonia, nós temos que fazer valer os nossos direitos, né? As agências fiscalizadoras e regularizadoras têm que cumprir o seu papel, Verônica, porque é um absurdo você ter o seu direito lesado todos os dias e as agências regularizadoras e fiscalizadoras, que é para defender o cidadão, defender os nossos direitos, muitas vezes parece que são sócias desses empreendimentos, porque deixa a coisa correr ao léu, deixa a população a ver navios. Então, são temas que têm chegado, a partir do momento que eu assumi a presidência da Comissão de Defesa do Consumidor, tem me chegado muitas demandas e a gente tem que dar respostas. E eu estou aqui como parlamentar, eu gosto do que faço, né? E eu acho que a Assembleia Legislativa precisa verdadeiramente de uma agenda positiva. E a defesa do consumidor nos possibilita isso, trazer algumas discussões importantes, reiterando, não fazendo caça às bruxas, mas fazendo valer o direito do cidadão capixaba. Até porque, vamos repetir aquela máxima, né? Quem não deve, não teme. Com certeza. E o meu papel, a Constituição de 88 limitou bastante o legislador, nós temos 2 papéis, fiscalizar e legislar. E eu, assim como os demais deputados dessa casa, não vamos abrir mão das nossas prerrogativas de fiscalizar. É nossa obrigação. O cidadão nos paga para que a gente fiscalize e tente melhorar a legislação já existente. Essa área, né, do direito do consumidor, ela é muito ampla, dá muitas possibilidades, porque tem muita reclamação sobre tudo. Temos aqui também a questão da energia elétrica, da água mineral.
Que também é muito serviço para esse ano, hein, deputado? Muita coisa. Eu, assim, eu quero, pelo menos ao passar pela Comissão de Defesa do Consumidor, deixar um embasamento para os futuros membros desta comissão, assim como os deputados que compõem a comissão, deixar um balizamento do que pode ser o trabalho que vinha sendo bem conduzido pelo deputado Dari Pagung, mas a gente quer focar verdadeiramente, visto que na CPI da telefonia a gente conseguiu fazer uma parceria sólida com os órgãos, as entidades de fiscalização de direito do consumidor aqui, reitero, Ministério Público Estadual Federal, os PROCONs estadual e municipais, Delegacia do Consumidor, a própria Defensoria Pública também participando ativamente com a gente quer deixar um legado de verdadeiramente focar naquelas coisas que às vezes o cidadão no dia a dia, Verônica, ele nem observa, né? Ele é lesado aqui, ele compra um remédio que naquele momento não fez efeito, ele acha que está, vamos colocar aqui uma pessoa hipertensa. Imagina você tomando aí um remédio que era para ter um princípio ativo 4 vezes, você coloca lá 1/4. Quase um placebo. É isso aí. Nós tivemos o exemplo a nível nacional muito tempo atrás aí, mas que é cotidianamente discutido, o anticoncepcional de farinha, né, que nós tivemos, foi uma vergonha nacional. A pessoa, às vezes, quer fazer um controle de natalidade próprio no celular, um controle das suas despesas, aí vem uma criança sem planejamento que vai aumentar as despesas daquela família. Então, é uma preocupação muito grande a questão do medicamento, né? E uma questão de direito do consumidor nesses vários tópicos que eu abordei. A água mineral, por exemplo, nós temos muitos problemas na questão do envasamento. Às vezes o vasilhame que você devolve para lá, ele não é higienizado da forma que deveria, e a água que verdadeiramente poderia ser mineral, ela deixa de ser quando ela é exposta a algum tipo de poluição. A água é boa, mas e prejudica a saúde das pessoas. Então a gente está com esse foco, vamos ter bastante trabalho na Comissão de Defesa do Consumidor, sem contar que o nosso mandato também não se atém a isso. Nós trabalhamos muito, como você mesmo citou, na área de educação, né, na área de agricultura. O governo do Estado tem possibilitado uma expansão, né, a descentralização do desenvolvimento, e o Homem do Campo também terá, por parte do deputado Sandro Locutor, por parte da Assembleia Legislativa, certamente uma atenção especial para a igualdade de condições do desenvolvimento nas regiões metropolitanas e no interior. Bom, deputado, a gente está encerrando o nosso programa, falta apenas um minutinho. O senhor quer fazer alguma consideração final? Eu quero agradecer a você, amigo telespectador, que acompanha o nosso trabalho na Assembleia. Convido a você a estar mais presente na Assembleia Legislativa. Aqui verdadeiramente é a Casa do Povo. Quem vier para cá de forma ordeira terá o nosso acolhimento, né, terá o nosso apoio. E aqui nós trabalhamos a seu favor. E rogar ao nosso querido Deus que ilumine a todas as famílias capixabas. Ok, deputado, muito obrigado por participar conosco aqui do Ação Parlamentar. Eu que agradeço. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Se você quiser interagir com o deputado, basta escrever para o e-mail sandrolocutor@al.es.gov.br. Você também pode conhecer outras ações dele, outros debates, outros projetos apresentados por meio do nosso site oficial, que é o www.al.es.gov.br. E também no Jornal Panorama de segunda a sexta, às 10 da noite, edições inéditas. Muito obrigada pela companhia de sempre e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá.